E se você chegou até aqui, já sabe, a carreira em recursos humanos é uma jornada de evolução constante. Hoje, no terceiro episódio da série Progressão em Carreira de Recursos Humanos, a gente vai falar sobre o analista pleno. Hoje é dia de entender melhor o que significa ser um analista pleno em recursos humanos e quais são as responsabilidades que se espera de você. Vem comigo, esse é o Papo com RH. Então, certo, Richardson, o que significa ser um analista pleno de recursos humanos? A gente já viu nos vídeos anteriores que existe uma progressão, né? Você vai ganhando mais corpo, vai assumindo mais responsabilidade. Nesse sentido, o analista de recursos humanos pleno, ele começa a ser visto como uma pessoa que já domina processos, já tem um olhar crítico, entende do negócio da empresa, muito importante, entender o negócio da sua organização e consegue resolver problemas, consegue aportar soluções e consegue ser visto como alguém que começa a ter uma visão estratégica dos processos de recursos humanos voltados para a sua empresa, né? Consegue ter essa sensibilidade, consegue aportar algo mais que simplesmente ser um executor de processos. Então o RH pleno está no coração desse departamento de recursos humanos. Ele é uma peça-chave para a execução de vários processos em outro nível, né? Para automatização de processos, para a evolução de processos, para a busca de novos fornecedores, de novas soluções, né? Tem um olhar diferenciado e consegue adicionar aí essa capa de inovação dentro do seu departamento de RH. Vamos entender mais a fundo o que isso significa? Então, como a gente falava antes, isso significa que esse profissional tem que dar um passo adiante na sua carreira. Ele vai ter a responsabilidade sobre alguns projetos um pouco mais complexos. Então vamos entender quais são os projetos dentro do escopo de um analista pleno de recursos humanos? Olha só, ele pode ser responsável pela condução de projetos de médio porte de complexidade, como por exemplo, programas de desenvolvimento de líderes, revisão de pesquisas de clima, né? Então ele começa a participar desses projetos que tem aí uma média complexidade. Ele também é responsável pela análise de indicadores, pela construção de dashboards, por todo esse viés mais numérico, mais analítico da função, né? Conseguindo ter aí uma crítica também sobre o que os dados falam, o que os dados trazem com relação ao resultado dessa área. Ele também dá apoio aos líderes, aos gestores, na tomada de decisão com relação a vários aspectos, né? Então ele consegue ser aí um braço direito para o seu líder, para o seu supervisor, para o seu coordenador, com relação à tomada de decisão em algum ponto-chave específico, né? Às vezes alguma coisa que tem relação com o orçamento, ele consegue influenciar também. Então você tem que ter já uma perspectiva mais analítica, mais numérica. Então tem que conseguir também mapear e implementar melhoras. A gente já falou muito aqui sobre automatização, sobre melhoras. O analista pleno ele tem que ter esse olhar, implementar melhoras nos processos de recrutamento e seleção, de treinamento, de desenvolvimento, de promoção. Então, como que funciona esse processo hoje? O que eu posso fazer para melhorar esse processo? Tanto com a perspectiva humana, como também com essa perspectiva de automatização, de implementação de tecnologia, de economia de tempo, certo? Então a gente já viu o que se espera desse analista pleno de recursos humanos, mas quais são os requisitos para ocupar essa cadeira de analista pleno? A gente já viu no vídeo anterior de analista júnior que já é exigido que você tenha terminado sua graduação. Então aqui no pleno segue nessa linha, você tem que ter uma graduação nas áreas humanas, geralmente, né? Administração, psicologia, economia, ciências sociais, algo que te habilite a trabalhar mais com o público, né? Com pessoas, com gente. E aí, a partir disso, você já começa a ser pedido uma pós-graduação em temas de recursos humanos, né? Um MBA, e alguma especialização, algum programa que te habilite a trabalhar mais especificamente nesse campo dos recursos humanos, né? Que junta a sua experiência de trabalho já vindo, crescendo nessa área, com uma formação um pouco mais específica em temas de RH. E aquilo que a gente falava antes, 3 a 5 anos de experiência no mundo do trabalho de maneira geral, mas precisamente dentro de RH, né, se possível. Então, com esses 3 a 5 anos de experiência, você já consegue realmente criticar, entender, aportar valor, né, sobre os processos como um todo de recursos humanos. Vamos chegar agora na parte que vocês mais gostam, a parte do dinheiro, a parte do salário. Então, quanto cobra mais ou menos um analista pleno
de recursos humanos. Então a gente viu que o salário dele pode variar de 4.500 até R$7.000 ao mês. Isso é mais ou menos aquela base que a gente já comentou, que a gente usa dentro dos bancos públicos de dados, né, que a gente tem acesso. Então cada empresa vai ter uma política salarial diferente, mas no promédio, né, na média geral do que é o mercado brasileiro, o analista pleno está aí mais ou menos nessa faixa salarial, tá? E lembra, para você que está chegando aqui, essa é uma série de progressão de carreira em recursos humanos. A gente já falou sobre assistente de RH, analista júnior de RH, a gente está no analista pleno e vem nos próximos vídeos o analista sênior, o especialista, o coordenador, o gerente e o diretor de recursos humanos. Então, se você quer progredir na sua carreira, se você quer avançar, quer crescer, fica aqui com a gente, entende quais são os requisitos e o que é que você precisa fazer para se posicionar como um futuro executivo de recursos humanos. Aí beleza, Richardson, qual é o meu próximo passo então? Eu já entendi o que se espera de mim como analista pleno. O que é que eu preciso fazer e qual que é esse próximo passo? Então, quando você se torna um analista pleno, se espera que você esteja nessa cadeira entre 2, 3 até 4 anos para consolidar bem todo o seu conhecimento, todas essas melhorias que você vai implementando, para que você ganhe realmente um corpo diferenciado e você possa ser visto como um candidato potencial para a cadeira de analista sênior. Então, o próximo passo é o analista sênior de recursos humanos e, como o próprio nome diz, essa senioridade é algo que tem que ser trabalhada de maneira muito estratégica e muito bem pensada. Então, no próximo vídeo, a gente vai entender o que se espera desse analista sênior, mas o analista pleno ele tem que estar aí todo dia construindo esse próximo passo, que não vai ser fácil. Ser analista pleno de recursos humanos é um momento de virada. É quando você começa a influenciar nas decisões da sua organização. É quando você passa a ser visto como uma pessoa relevante, estratégica para a função. Então, se você chegou nesse nível na sua carreira, comece a construir relações que aportem, preste atenção no seu networking, preste atenção na maneira como você se comunica com os colaboradores, mas principalmente com a liderança da sua empresa. Não só do seu departamento, da empresa, né? De como você entende o seu negócio e de como você quer ser visto e aportar valor para a sua organização. Então, esse é um momento de virada. Construa bem essa passagem, né, por esse cargo de analista pleno, que todo o demais vai ser fruto disso. Curtiu esse conteúdo? Então deixe seu like aqui, você ajuda muito a gente a seguir produzindo esse conteúdo para você que quer crescer e quer progredir na sua carreira como recursos humanos. E lembra, esse é o Papo com RH, que a gente fala sobre People Analytics, sobre inteligência artificial para recursos humanos e sobre gestão estratégica de RH de maneira geral. Então a gente tem vários vídeos já comentando esses 3 pilares do nosso canal. Segue a gente e dá uma olhada no nosso conteúdo. Um abraço!